Olá, esse é o Podput, o seu podcast de tecnologia e segurança, amigos profissionais unidos pela tecnologia e segurança. Meu nome é Heitor, trabalho na área de segurança da informação e está no ar mais um Node. Senhoras e senhores, hoje temos conosco a ilustre presença de um perito. É isso mesmo, perito, do latim peritum. Chique, né? Para essa conversa de alto nível, estão aqui comigo os meus amigos Marcelo Borges e Bruno Severo. Salve, Marcelo, tudo bem com você? Salve, rapaziada, tá tudo ótimo comigo. Bora aí começar essa noite de CSI. E você, Bruno, manda o salve inicial. Salve, pessoal. Então, vamos lá, né? Como o Marcelo disse, uma noite bem interessante, nível CSI, olha, quase série americana já. E acho que hoje vai desenvolver uma boa conversa. Boa. Amigos, sem mais delongas, chegou a hora. Abram o Windows, mas fechem as portas que o nosso convidado está na área. Salve, Wilson Leite, seja muito bem-vindo, tudo bem com você? Fala um pouco de você, do que você faz. Olá, boa noite a todos, muito obrigado pelo convite. Então, eu sou perito criminal, como vocês já comentaram, né? Trabalho na Polícia Científica de Santa Catarina. Exerço aqui essa função na área criminal, principalmente na parte de crimes cibernéticos e qualquer tipo de vestígio digital que podemos encontrar em vários tipos de mídia. Legal, eu gostaria de começar perguntando para você como que é esse trabalho de perito digital? Quando a gente fala em perito digital, né, o perito ele pode trabalhar em várias esferas, tá? Então a gente pode ter um perito, no meu caso, eu sou perito criminal, né, eu sou o perito que trabalha com crimes para o Estado, né, então eu trabalho para a Polícia Científica. Então essa é uma forma de atuação do perito. Para atuar dessa forma como eu atuo, só tem um jeito, que é por meio de concurso público. Mas quando a gente fala em perito digital, o conceito é um pouco mais amplo, né? Então você pode ter perito trabalhando na iniciativa privada também, né? Como você pode ter também peritos que trabalham para auxiliar na defesa e em outras áreas, né? E qual que é a ideia do perito, né? Qual que é a ideia da forense? Né? É analisar vestígios e tentar entender o que aconteceu em determinada situação, né? Então é isso que a gente faz, a gente analisa alguma coisa, um HD para a busca de arquivos apagados, logs de sistema no caso de uma invasão, de um ataque de ransomware, ou em outros casos buscando algum vestígio que vá ajudar em alguma investigação, né? Então essa área também é conhecida por forense, né? E esse nome forense vem de fórum. Então, para o pessoal ter uma ideia da área, isso quer dizer que é uma área relacionada ao direito também, então é uma área multidisciplinar. Então, um perito digital forense, ele é um perito que ele vai trabalhar na parte de informática, de computação, analisando os vestígios, o que tem ali, e o trabalho dele vai, em alguma esfera, ou criminal ou civil, servir para algum tipo de processo. Então, é uma área que junta essas duas fases, a parte do direito, a parte de processos, tanto na área criminal quanto na área civil, e a parte de tecnologia, né, que tem perito digital, ou perito em computação, perito em informática, como tem peritos em diversas outras áreas do conhecimento também. Nessa questão de ser perito, a gente vê que a maioria das profissões de informática no Brasil carecem de regulamentos, de órgãos e por aí vai. Como você é perito digital de uma área que não é muito bem regulamentada no Brasil, é complicado ser perito ou o fato só de ser perito já te abraça e te embarca bem?
O digital é um extra no teu caso? No meu caso específico, eu sou perito criminal, né? Então, existe uma regulamentação por lei, tá? Então, o perito criminal, ele tem que prestar obrigatoriamente concurso público, né? E aí você pode ser o perito criminal por um estado, né? Então, cada estado vai ter as suas regras, que são parecidas, pode variar um pouco, ou um perito a nível federal, que é o perito da Polícia Federal. Então, nesse caso do perito criminal, isso é regulado por lei. Então, o que o perito criminal tem que ser? Da área de informática, vai ter que ter um curso superior na área de informática, e aí são previstos nos editais alguns cursos da área de informática, né? Então, o perito vai ter que ter o curso superior na área de ciência da computação, engenharia da computação, análise de sistema de informação, aí tem um rol extenso de cursos, né? E tem que prestar o concurso lá e passar na prova, ficar na frente, é como se fosse um vestibular para entrar. E depois faz todo o curso de formação, e em algumas instituições tem a parte de teste físico também, tem que fazer uma prova de corrida, natação, e por aí vai, tem todo o processo, depois faz uma academia de polícia, e aí depois começa como perito. É uma saga até conseguir. Então, isso é bem regulamentado, né? Apesar da profissão não ser regulamentado, para você ser perito criminal em informática, você tem que passar por um processo bem regulamentado. Para trabalhar, quando você trabalha em outras áreas, que não a área criminal, não tem esse processo de concurso público, mas existem algumas exigências, né? Basicamente, um nível superior, né, um diploma de nível superior e um conhecimento específico notável naquela área para você poder ser nomeado por um juiz e trabalhar, poder fazer o seu laudo e apresentar o seu relatório ali para os operadores do direito poderem avaliar o seu trabalho. Nesse caso de ser perito também, uma vez eu vi alguém falando que só pode ser classificado com a palavra perito quem está registrado junto aos tribunais. Então, assim, quando eu falo eu sou perito nisso, é aquela coisa, é uma inapropriação de um termo que eu não deveria usar. Apropriação, perdão. Isso está correto ou a pessoa estava meio equivocada? Não, eu acho que não, cara. Eu acho que não. O termo que você não pode usar é você dizer que você é o perito criminal. Perito criminal só existe uma forma, né? Você prestar concurso público e ser nomeado depois que você prestou o concurso público. Mas você usar a palavra perito, eu sou perito nisso, significa que você tem um conhecimento a fundo naquela matéria, né? Então, eu não concordo muito com essa definição que te falaram, né? E agora existem várias outras classificações, né? Então existe o perito, ele pode atuar no caso civil, que não é um caso criminal. Os casos cíveis são aqueles casos que não estão na parte do direito criminal, que são as condutas mais graves, né? São aquelas condutas um pouco menos graves, mas que também existem leis para elas. E aí o profissional, se ele vai atuar num caso civil, que vai ser julgado por um juiz, ele precisa, geralmente o processo é esse, ele vai se cadastrar no tribunal, aí vai ter um banco de profissionais cadastrados, e o juiz precisa de um profissional para dar um parecer técnico naquele determinado caso. Ele vai escolher um daquele banco e vai nomear aquela pessoa para trabalhar naquele caso. Então vai ser o perito do juiz. Ele é nomeado, vai receber pelas horas trabalhadas, conforme uma tabela lá que cada tribunal vai ter de horas, vai fazer aquele trabalho, entregar o relatório técnico dele e receber para aquelas horas, né? Então ele foi nomeado para ser um perito do juiz naquele momento. Mas a palavra perito, ela é uma palavra que pode ser utilizada para se designar um especialista, né, em determinada área. Pegando esse seu gancho, Wilson, então para quem está ouvindo a gente, quer trabalhar nessa área, o que precisa estudar? Primeiro tem que definir que tipo de perito quer ser, tá? Então, quer trabalhar na polícia, quer ser perito criminal,
Então vai ter que prestar concurso público. O caminho entra no site lá da organização que você quer. Eu quero ser perito criminal do estado de Santa Catarina, eu quero ser perito criminal da Polícia Federal. Vai lá, vai ter um site lá que vai ter concursos. Vai lá, vai ter o edital do último concurso, de 2018, 2020. O que é o edital? É um manual que vai falar, para você entrar aqui, você vai precisar fazer essa prova, nessa prova vai cair isso, isso e isso, depois tem que fazer isso. Então vai ter todo o que você precisa, né, como se fosse um vestibular que você vai prestar. Então, para quem quer ser perito criminal, trabalhar nas polícias, esse é o único caminho. Então, vai lá, vê o que pede, você consegue baixar as provas que já foram nos concursos passados, dá uma olhada na prova, tem que fazer aquela prova, tem que ficar dentro, tem que ser um dos melhores classificados. Então, esse é o caminho. Baixar a prova e começar a estudar bastante. Se quiser ser o perito para trabalhar, por exemplo, em casos cíveis, ou então para trabalhar na área de forense de uma empresa, tem muitas empresas que o pessoal da segurança também tem que saber, né, faz alguma coisa da forense. Aí é estudar, aí é ir atrás de curso, de livro, estudar um pouquinho sobre o que é a forense e buscar conhecimento. Aí não é nesses casos, não se exige uma formação específica. Não existe um curso para falar, a partir de agora você é perito nisso ou perito naquilo. Né? Então não existe um curso que você faz uma faculdade de perito. Né? Existem pós-graduações que trazem especializações nessa área, mas não é uma obrigatoriedade. Então, para quem quiser trabalhar com a forense, né, e que não seja na área com o perito criminal, que é obrigatório concurso público, basicamente é ir atrás da informação, né, e aí vai do perfil de cada um. Tem gente que consegue ser totalmente autodidata, pega os livros, pega artigos e vai estudando e vai adquirindo esse conhecimento. Tem gente que prefere fazer uma pós-graduação, por exemplo, ou fazer alguns cursos menores, né, os cursos mais curtos, cursos de extensão. Aí é bem pessoal o caminho a seguir. No meu caso, por exemplo, eu tive contato, assim, fiquei sabendo da área por meio dos concursos para perito criminal. Né? Então sempre me interessou já ser o perito criminal. Então eu segui esse caminho de ir lá e ver o que precisa ser para perito criminal, precisa fazer essa prova. Aí eu baixei a prova, olhei a prova, poxa, tem um monte de coisa aqui que eu não tenho a menor ideia do que é. Aí comecei a estudar, comecei a pegar livro, internet, curso no YouTube, tem cursos preparatórios para isso, e aí você vai trilhando esse caminho até uma hora você vai fazendo as provas. Provavelmente na primeira, segunda, terceira que você vai fazer você não vai passar, mas continuar estudando uma hora você passa. Tu citou que tu é um perito criminal na parte digital, né? Como os outros peritos, assim, a parte digital, eles levam para vocês para fazer uma análise em bancada, por exemplo, assim, um computador que tu tem que ver se tem dados maliciosos. Isso aí vai até vocês fazem isso dentro de uma delegacia, imagino eu? Ou muitas vezes as outras equipes ficam com medo de mexer e estragar alguma coisa e fazem vocês ir até o local para fazer essa avaliação? Tem as duas situações, tá? Na verdade, a gente não chega aí no local porque não é bem pela questão de medo, né? Às vezes é uma questão que, por exemplo, tem todo um sistema funcionando, né? E seria um prejuízo muito grande para desligar aquele computador e mandar aquele computador para a gente fazer isso em um laboratório. Então tem casos que a gente vai até o local, né? E lá a gente faz uma análise, a gente faz uma cópia de dados, a gente copia, faz a aquisição de tudo que a gente precisa para depois a gente analisar isso em laboratório. E tem casos que o equipamento realmente é desligado e é mandado. Aí chega onde a gente trabalha, né, que é o Instituto de Criminalística. A gente tem um setor, é um laboratório de informática com vários computadores, equipamentos, softwares especializados, alguns softwares livres, alguns softwares pagos. E aí a gente faz a análise ali. Então existe os dois cenários, mas não é questão bem por medo, é mais a questão que ou não tem como desligar, ou você precisa fazer uma constatação que se você desligar você vai perder, né?
ou muitas vezes nem todo o sistema está lá fisicamente, muita coisa está na nuvem e tal, então cada caso tem que ser estudado. Então existem as duas possibilidades e existe até as duas coisas juntas. A gente vai a campo, faz algumas constatações, análise, né, faz aquisição de algumas informações e algumas coisas são apreendidas e são encaminhadas para a gente olhar no laboratório também. A cadeia de custódia começa a partir do momento que eu tiro o computador do local ou só quando chega a você? A cadeia de custódia, ela começa, no caso criminal, ela começa com o primeiro agente que chega ali no local da ocorrência, tá? Então, a cadeia de custódia, ela começa no momento que tem alguma coisa para ser verificada, que é um vestígio que vai gerar uma prova, tá? Então, a cadeia de custódia, ela pode começar antes de chegar até o perito. Tá? A cadeia de custódia, ela é a documentação de todo o caminho que aquele vestígio passou. Tá? Então, aquele vestígio ele tem que estar documentado todo o caminho que ele passou. Olha, isso aqui foi... esse computador foi apreendido por quem, depois ele foi entregue para quem, depois passou para quem. Então, a cadeia de custódia é a documentação de toda essa cadeia. Não pode ter um rompimento nesse elo. Esse computador chegou para a pessoa tal, mas ele passou por quem? A gente não sabe. Então aqui você teve uma quebra na cadeia de custódia. A cadeia de custódia é isso, é a primeira pessoa que teve o contato com aquilo ali, ficar registrado como foi feito aquilo ali e como foi passado para todo mundo, para que esse processo possa ser auditado. Né? Uma perícia ela tem que poder ser auditada, tem que poder ser verificável. Né? É direito de todas as partes envolvidas poder refazer a perícia, poder inclusive ter um outro perito que vai lá e faça e audite aquilo, refaça aquilo e apresente o seu relatório, o seu laudo de forma independente. E como é que a gente garante que o computador em trânsito não foi ligado e alterado? É pela cadeia de custódia mesmo ou tem alguma outra coisa? Então, a cadeia de custódia, ela prevê o processo de desligamento. Geralmente, quando você... a primeira coisa que você faz na cadeia de custódia é registrar o que foi feito. Né? Quando a gente vai lá, a gente lacra o equipamento. Né? Então, a gente lacra, a gente coloca num envelope lacrado, aquilo ali é documentado, e vai passar para outra pessoa, e isso vai ficar tudo documentado. Né? Então, se tem uma dúvida durante o processo, esse processo pode ser olhado, chegou aqui, chegou lacrado, sim, chegou, e daqui passou para outra pessoa, estava lacrado, tá a assinatura ali que está lacrado, tá. Então a gente utiliza de lacres, né, lacres físicos mesmo, envelopes, você lacre, se você tentar romper o lacre vai ficar bem evidente que isso aconteceu. E existem técnicas de análise também, que a gente consegue verificar, por exemplo, pelos metadados de arquivo, se o computador foi ligado ou teve algum tipo de manipulação indevida no meio do caminho. Pô, maneiro. Né? Eu acho forense digital um tema muito legal, cara. Eu acho que tem várias coisas ali que você vê assim, você fala, pô, os caras atuam com muito cuidado e dedicação ali. Uma última pergunta. Por que depois que se apreende um computador como prova, não se devolve o computador? Ou se devolve o computador? Pode se devolver, sim. Aí depende muito do andar do processo, tá? Então, assim, no caso dos computadores são até mais simples, porque a gente faz o seguinte, né? O processo pericial de fazer uma perícia no computador, né? Então o computador chegou até mim, eu não vou analisar aquele HD, não vou ligar aquele computador e ficar mexendo naquele HD. Eu vou tirar aquele HD, eu vou colocar num equipamento de cópia, que pode ser um hardware, ou posso fazer isso por software, por algum sistema operacional forense, algum Linux forense, por exemplo. Existem algumas distribuições forenses, existe até como fazer uma distribuição de Windows forense. E o que acontece?
quando eu conecto esse HD desse computador que é prova, ele já vai ter uma proteção de escrita. Então a informação só vai fluir do HD para o computador, não com o contrário. Nem que eu queira, eu vou conseguir escrever ali. E eu faço uma cópia bit a bit daquela informação. E durante essa cópia já é feito um cálculo chamado de hash, que é uma função matemática criptográfica que serve para outras coisas na segurança da informação, mas que serve para a gente também garantir essa integridade. Então eu calculo o hash do original, calculo o hash da cópia, e aí esse hash ele tem que bater. Se esse hash bateu, eu tenho uma prova matemática que a minha cópia é idêntica ao meu original. A partir desse momento, eu posso trabalhar só em cima da cópia, não preciso nem mais mexer no original. Tá? Eu posso fazer uma cópia da cópia, e aí calculo o hash da cópia, ela bateu com a da cópia, que bate com o original, então é idêntico ao original. Isso é matematicamente provado e válido na justiça. Então, a partir desse momento, eu poderia até devolver o computador. Tá? E é um procedimento que a gente até faz também aqui. Então, uma vez que a gente fez a cópia, calculou o hash, fez o backup, o hash do backup bate também, a gente tem uma cópia idêntica, a gente pode mexer na cópia à vontade. Né? Deu um problema na cópia, a gente tem o backup, a gente faz uma outra cópia, calcula o hash, se fez certinho a cópia, o hash vai sair, continua utilizando. Então a gente não tem mais problema e poderia ser devolvido o computador, porque a partir daquele momento a cópia tem a mesma validade legal do que o original. Né? E complementando, que vocês tinham até comentado que o forense faz com bastante cuidado, tudo, porque na forense é importante, além do resultado técnico de você achar um arquivo numa perícia mais simples, achar um log que aponte alguma coisa, a validade daquele processo. Se a gente não tomar cuidado, se a gente faz alguma coisa errada, você pode até mostrar que tem um arquivo ali, mas se o processo for falho, lá, isso pode ser apontado e falar assim, o arquivo está lá, mas você errou no processo. Então, esse resultado não pode ser aceito legalmente. Né? E tudo que for em decorrência desse resultado ilegal não passa a ser ilegal. Então, todas as provas geradas onde houve um erro, houve um vício ali, tudo isso pode cair. Tá? Tudo isso pode ser anulado. Por isso, desse cuidado. No final do trabalho forense, é importante que o trabalho aponte alguma coisa, mas que o processo tenha sido rigoroso para ele não ser questionado e não perder a validade legal. Por isso que eu falei, forense vem de fora. Então, computação forense ou informática forense. 2 áreas, informática, computação e direito forense. Então, as 2 áreas têm que conversar. Então, tem que usar os conhecimentos da computação, mas seguindo alguns ritos do direito e da forense. Wilson, tem algum caso, alguma história interessante que você pode contar pra gente, alguma situação que marcou sua carreira? Tem bastante casos, assim. Uma questão interessante da computação forense, né? E isso acontece na área de TI como um todo, né? Mas na forense, na computação forense, eu acho que é um pouco diferente das outras áreas de forense, e até um paradoxo até com o nome de perito, né? O perito é um especialista dentro daquela área. Quando você trabalha na computação forense, você não escolhe qual tecnologia você quer se especializar e estudar. Né? Quem escolhe essa tecnologia é o caso que chega para você. Né? Então, chega um caso de hacking no Windows, no sistema Windows. Então, vou ter que conhecer aquele sistema. Aí depois chega um caso em Linux, eu vou ter que estudar e conhecer alguma coisa daquilo. Depois chega a extração de dados de celular, de sistema Android, sistema iOS, e por aí vai. Então, essa é uma característica muito dinâmica que você tem que estar sempre aprendendo alguma coisa nova, e às vezes coisas assim
que variam desde analisar páginas clonadas de phishing de um banco e dar uma olhada em PHP, essas coisas, como depois estar estudando coisas específicas de Android, de iOS e de outras coisas. Como eu trabalho na área... Pode falar. Não, é que você falou uma coisa sobre se atualizar constantemente, e eu lembrei que certificados, por exemplo, muita área da TI tem certificação, e alguma certificação tem validade, outras não, mas as mais altas sempre têm uma validade, porque o profissional precisa ali sempre continuar se atualizando. No perito, se ele tem alguma coisa assim, se ele ficar um ano sem se atualizar, sem apresentar comprovantes de atualização, ele é desclassificado como perito, tem algo nesse mesmo sentido? Não, nesse sentido necessariamente não, tá? Quando você é perito criminal, você não precisa apresentar mais certificações, tá? A sua certificação é você ter passado no concurso e ter sido nomeado como perito criminal. Então você já é nomeado pelo Estado e já garante isso. Obviamente que aí a qualidade do profissional, né, vai depender de cada um e está sempre se atualizando. Se você não está tão atualizado, a qualidade do seu laudo não vai ser tão bom como um profissional que tá se atualizando. Para quem está no mercado, aí é aquela regra de mercado, né? Quem apresentar mais qualificações, quem apresentar mais certificações vai conseguir se destacar mais e conseguir melhores trabalhos, né? Porque o trabalho do perito que está na área privada, boa parte dele é como se fosse um freelancer, né? Então ele trabalha com alguma coisa e aí aparece alguma coisa, ó, ele está registrado lá nos tribunais e vai fazendo o nome dele, e aí vão chamando, olha, aí tem um escritório de advocacia grande que precisa de um especialista para falar isso. E aí aparece, pô, aquele cara já fez aquela perícia, aquele cara sabe disso, sabe daquilo. Então você começa, o profissional começa a ser indicado e a ser mais procurado, né? E tem os casos de grandes empresas que possuem área forense, vai ser contratado como um funcionário normal. Então, eu acho que a certificação é mais importante para quem está na área, para quem está no mercado, aí na área privada, de conseguir se destacar, né? Então, é aquela coisa, né? Você conseguir ir fazendo o seu nome e ganhando uma boa reputação, né? Para trabalhar com perícia, principalmente na área privada, a reputação conta muito, né? Quanto melhor a sua reputação, vai aparecer mais trabalho, vai aparecer trabalhos melhores, sua hora vai subir o preço. Então, eu acho que é um bom caminho investir em certificações. Eu imagino que deve ter aqueles casos que chega pra ti, assim, que o cara dá ali um formato C2 pontos e acha que só por isso não vai ter os dados. Mas... E sabemos o quanto isso é besta, né? Porque qualquer comando ali, o mais simples do software já restaura, mas tem aqueles casos que chegam pra ti que realmente tu olha e diz assim, bah, esse realmente se esforçou pra esconder, esse vai dar muito trabalho pra achar de volta. Tem vários níveis, né? Do pessoal tem vários níveis de conhecimento. Então, às vezes tem uns casos que dá mais trabalho, né? Casos que a gente tem mais dificuldade, tem casos que envolvem criptografia, que a gente tem que usar alguma técnica para tentar reverter o processo. Então tem casos que são iguais que você falou, né? Uma simples formatação, ou apagar simplesmente o arquivo. A gente tem várias técnicas de recuperação e tem casos mais complexos, sim. E aí dá mais trabalho, né? Então aí tem casos que podem demorar bastante tempo para sair um resultado. Esses indivíduos que tentam fazer, igual o Bruno falou, formatou, deu um C2 pontos, jogou o HD no micro-ondas para fazer. Isso já não pode contar como prova contra a pessoa? Ou não serve, ou mesmo assim ele fazendo isso tudo não serve de prova contra ele? Eu acho que não. Eu não vou saber dar todos os casos, que aí já teria que entrar na especialidade de direito, né? Teria que ver mais com os operadores de direito, mas não, o simples fato de você destruir alguma coisa que é sua, que não está no processo ainda,
Você, na nossa legislação, né, você não é obrigado a produzir provas contra si mesmo, tá? Então, você não é obrigado a fornecer, ó, tá aqui, né? Só depois, se já tiver isso, já tiver no processo, e já tiver dentro de uma investigação, e poderia cair uma parte de destruição de provas. Mas você, por exemplo, jogar o seu celular na privada, alguma coisa assim, só por conta disso, não estaria cometendo um crime só por conta disso. Pô, entendi. É porque a gente vê nos filmes, né? O pessoal sempre corre, joga, faz umas coisas assim. Eu fiquei curioso se isso é só filme ou se valia mesmo. Não, essa É, do micro-ondas é a mais famosa, né? Tu já recebeu algum HD assim todo derretido que passou pelo micro? a gente já pegou um celular e recuperamos a informação. Mas, tipo assim, como a gente, por exemplo, que trabalha e tem aquele momento, assim, eu imagino pra vocês, quando consegue chegar nos dados depois disso, deve dar aquela sensação de, pá, eu sou o cara. Dá uma satisfação, principalmente se o caso é importante, né? E às vezes a gente tem não, o dado tem alguma. Ou o dado tá muito corrompido, ou tem um processo de criptografia que a gente vai ter que conseguir alguma forma de reverter aquilo. E geralmente são informações muito importantes, né? Principalmente para quem é perito criminal, né? O perito criminal ele trabalha com o pior lado do ser humano, né? Então a gente vê bastante coisas ruins, né? Então você encontra assim crimes de tudo quanto é tipo, de tudo, crimes bárbaros, crimes de tudo quanto é crimes contra a criança, na área de informática, infelizmente, na forense de informática, a gente trabalha com muito caso de pornografia infantil, né? Isso é bem comum, infelizmente. Então, quando a gente consegue fazer uma operação, a gente consegue encontrar dados e consegue criar prova em cima disso, né? E tirar uma pessoa dessa de circulação, pelo menos por um tempo, a satisfação é bem grande. E Wilson, a parte de criptomoedas, vem muita coisa pra vocês pra restaurar dados, pra criar provas? Cara, tá começando a vir mais, tá? Não no sentido de fazer assim, do próprio crime ter alguma coisa de cripto envolvido, a gente dar uma olhada em carteiras, apreensão de dinheiro em cripto, alguma coisa de rastreamento, tá começando a aparecer mais. Sim, porque não é de hoje, né, que as criptomoedas estão cada vez mais, vamos dizer, no nosso dia a dia, mas também cada vez mais se tornando um meio aí deles para utilizar, para obter vantagens. Sim, é bastante utilizado também, né? Eu não gosto assim de demonizar uma tecnologia, né? Como tudo, a tecnologia está aí, né? Depende da pessoa que está utilizando, mas algumas facilitam um pouco mais alguns tipos de crime do que outras, né? Então, a criptomoeda entra às vezes forte a partir de lavagem de dinheiro e outros tipos de crime. Mas a tecnologia está aí, ela não foi criada para isso e cabe às forças de segurança pública correrem atrás para conseguir também investigar nesses novos mundos que estão surgindo. Nunca fiz nada ainda relacionado a algum tipo de crime no metaverso, mas já deve ter tido alguma coisa. Um crime que eu vi de metaverso, mas eu acho que não precisaria de um forense até aí, foi uma menina reclamando que o cara passou a mão no avatar dela. Mas eu vi um crime, aí abriu uma discussão sobre se isso era crime ou não, né? O cara assediou o avatar dela. Pois acho que tem muita coisa que o direito vai ter que se adaptar ainda. Isso é uma outra característica que quem trabalha com forense pode achar um pouco estranho, porque vai ter que se adaptar, porque a área da tecnologia, principalmente a tecnologia da informação,
evolui muito mais rápido do que o direito, né? E tem que ser assim, tá? Isso é uma coisa boa, né? O direito é estável, né? Imagina se o direito mudasse igual a TI, né? Então você sai hoje na rua, aí amanhã você vai sair, as leis mudaram totalmente, né? Tem as leis 2.0, você está cometendo um monte de crime e nem sabe. Então o direito ele tem que ser mais estável mesmo, e a tecnologia muda muito. Quando você casa os dois mundos, então eles têm que se adaptar. Assim, eu falei que não precisa de perito, porque quando eu imagino perito é aquela. Você vai buscar aquela coisa que está escondida, não o que foi público, tá claro. Por isso que eu disse assim, não precisa de perito. Mas aí vem uma pergunta também. De você, agora é meio pessoal. Eu sei que você é um cara que se dedica, né? Afinal de contas, já são mais de 13 anos aí atuando como perito criminal, mas tem aquele tipo de serviço que quando chega para você, você fala, esse eu me dedico mais, eu boto um esforço extra, tipo, eu gosto de combater esse determinado tipo de atividade? Cara, tem. Pode ter pela importância da atividade e pode ter quando a atividade traz assim uma novidade ou um desafio tecnológico, tá? E talvez eu possa estar falando até não só por mim, mas por muitos colegas que eu sei que vão pensar assim. E a gente até dá bastante importância nesse tipo de trabalho. Um deles, pela importância que são os casos de combate a abuso sexual infantil, né, que a gente atua em várias operações a nível nacional e às vezes internacional, tá? São operações que acontecem no Brasil inteiro e às vezes até em países no nosso entorno. Então, quando acontece dessa forma, geralmente ela é coordenada por Brasília e aí os estados trabalham em cooperação. Então, esse é um tipo de trabalho que a gente tenta dar a máxima prioridade para entregar um resultado rápido, né, tentar diminuir ao máximo o dano que esse tipo de atividade causa às crianças. É uma coisa muito, muito grave, né? Então, nesses casos também de crime contra a vida, que às vezes a prova digital, o vestígio digital é muito importante, a gente se dedica. E tem aqueles casos que é aquela coisa, trabalhando aqui num caso, apareceu o primeiro caso de criptomoeda. Então, eu nunca fiz isso, vou ter que estudar isso. Então, quem gosta dessa área de estar sempre se atualizando na área de TI, também a gente se empolga quando tem alguma coisa, uma novidade, ou alguma coisa que a gente não conseguia fazer e a tecnologia evoluiu e a gente está conseguindo fazer. Então, tem essas duas linhas que eu acho que a gente faz uma empolgação a mais, vamos dizer assim. Essa parte de pegar um conhecimento, vamos dizer, novo e querer desenvolver ele, eu acho que isso aí é de qualquer área de TI, né? O cara da TI, ele tem essa sede de achar um conhecimento novo e vamos em cima. Sim. Eu acho que é bem perfil, né, do pessoal de TI, e dentro da perícia a gente vai ter isso. É óbvio que a gente vai ter casos que você já fez 200 vezes, você já sabe o que vai fazer, não vai ter nada, mas tem que ser feito, né? Então a requisição está lá, vai ter que ser feito. Não vai trabalhar só com, né, o estado da arte, mas sempre vai ter, pelo menos na computação, que eu fazia há 13 anos atrás, tem coisas que eu ainda faço, mas tem muita coisa que foi mudando, muita coisa nova que eu comecei a fazer há um ano atrás, ou esse ano, por exemplo. Há 13 anos atrás programava em Fortran? Fortran não, um pouco antes de entrar na perícia eu programava em C, mas em Fortran não. Agora eu tava só pensando, só uma ideia que me passou aqui na cabeça. Tu tava falando um pouquinho antes aí sobre a parte de crimes e falou sobre os crimes de metaverso. Aí eu tava pensando agora com uma ideia aqui, o nosso colega Heitor citou que o Banco do Brasil inovou iniciando um passo à frente no metaverso, fazendo um banco digital no GTA. Aí, ó, já podemos pensar aí umas táticas aí de Florence para bancos de metaverso também, para crimes.
Pois é. Vai ter, cara, vai ter. Se fizer parte da sociedade, se tiver envolvido, se qualquer tecnologia que tiver envolvido o comportamento humano, infelizmente vai ter crime. Então, se tiver gente no metaverso, vai ter crime no metaverso. Quando tem gente na internet, tem crime na internet. Quando tem gente na Deep Web, tem crime na Deep Web. E por aí vai. Onde tiver gente, infelizmente, o comportamento criminal ele é um tipo de comportamento humano e ele vai estar lá, né? A culpa não é da tecnologia, a culpa é do que você faz com a tecnologia. Pô, o seu trabalho de investigação é só em cima de equipamento ou você investiga alguma coisa fora, assim, tipo, igual você falou Deep Web? Você chega a navegar na Deep Web também ou não? Não, a forense ela não faz a investigação, tá? A forense é o melhor cenário para você, é um pouco trágico assim, mas para você imaginar a forense, o que é o trabalho de que significa a forense, é você imaginar um acidente aéreo, tá? Então, quando a investigação de acidente aéreo é uma investigação forense, né? Uma investigação. Qual que é a ideia? Já aconteceu aquilo ali, então o avião já caiu e sobrou aquilo ali, você vai analisar os destroços, vai colocar tudo aquilo junto, montar aquele quebra-cabeça para contar a história que aconteceu. Então você vai olhar mais ou menos, né, de trás para frente. Você tem o resultado que sobrou ali e vai tentar montar os pedaços para entender o que aconteceu. Todo trabalho forense ele vai procurar 3 coisas, que é a materialidade, a dinâmica e a autoria. O que é materialidade? Se aquilo realmente está sendo falado, aconteceu. Porque muitas vezes se fala alguma coisa, você vai investigar, aquilo nem aconteceu, então não tem nem materialidade. Tá? Então o trabalho forense ele serve tanto para criar provas que vai sustentar uma acusação contra uma pessoa, como serve também para inocentar uma pessoa que está sendo injustamente acusada. Tá? Então, por isso que a perícia, né, ela é tão importante, principalmente no processo criminal, porque ela está preocupada com a verdade, não importa se isso vai ser pró-acusação ou pró-defesa. Tá? Então a materialidade é ver realmente o que aconteceu, que é a primeira coisa, né? Então, tem destroços, o avião caiu, foi feita a materialidade. Materialidade na área de forense digital. Aquele computador foi alvo de um ataque de ransomware. Os arquivos lá estão criptografados? Estão criptografados. Beleza, você conseguiu já a materialidade. Dinâmica, o que é dinâmica? Como que aquilo aconteceu? Lá. Então, como que o avião chegou a cair? O que aconteceu? Por que aconteceu? Né? Então, dinâmica de um ataque de ransomware. Como que chegou a ser criptografado aqueles arquivos? Né? Como que o programa que faz a criptografia conseguiu acesso de administrador suficiente para criptografar aquela área? Como que ele entrou naquele computador? Para onde que ele foi? Então, dinâmica dos fatos que resultou na materialidade. E por fim, a autoria, né, quem é o responsável por aquilo. Então a gente sempre busca as 3 coisas. Às vezes a gente não acha nenhuma das 3, às vezes acha só materialidade, às vezes materialidade dinâmica e às vezes as 3, que é o melhor caso. Você comentou da materialidade, eu lembrei daquela camiseta que diz No logs, no crime. É isso mesmo? A gente pode dizer que sim, cara. Só que hoje a nossa vida está tão digitalizada que é muito difícil não ter log. Né? Porque a gente não tem só os logs, aqueles logs formais, né? Que é aquele log que foi gerado como log. Se você para pensar, né? Quanto de informação a gente está gerando nessa nossa conversa, né? Não só no áudio digitalizado, mas no celular, que deve estar em cima aí da mesa de vocês, ou no bolso, no smartwatch que vocês têm, podem ter vocês, nos registros de câmera do condomínio, e por aí vai. Né? Se vocês tiverem alguma coisa já de smart
de IoT, o smart home e etc. Então, nossa vida está cada vez mais digitalizada. A gente vai deixando vestígios digitais, e esses vestígios digitais estão sendo cada vez mais importantes para solucionar os crimes. Então, é bem por aí, só que o log não é mais só aquele log, o log que você liga no sistema ali, que seria o log formal. A gente tem uma quantidade imensa de informação sendo geradas e coletadas também por várias empresas aí. O que eu brinco é que o Google tem a capacidade de resolver todos os crimes do mundo. Wilson, e fora da área profissional, nas horas vagas, você joga algum jogo de detetive ou nada a ver? Fala aí, o que você gosta de fazer quando tem uma folguinha? Não, né, cara, aí a partir de detetive, de perícia, já chega na área profissional, né, cara, e tem pra fazer outras coisas. É pra fazer uma atividade física, dedico à família, eu tenho um filho pré-adolescente também, que demanda bastante energia, jogar bola e fazer outras coisas. Mas aí, hora vaga, gosto de viajar, de conhecer outros lugares. E essa parte de investigação já fico bem satisfeito já com a parte profissional. Como é que você mantém a cabeça no lugar, cara, vendo de certa forma essas podridões todas que você falou que às vezes o seu serviço pode ser pesado, né, cara? Você pode ver um negócio que acaba o dia. Sim, cara, é complicado. Você acaba, eu acho que, se acostumando, tá? Até se desensibilizando em alguns momentos. Não tem como se desensibilizar total, mas eu acho que você acaba acostumando. E que eu não comentei ainda, no perito criminal tem uma questão, um certo agravante nisso, tá? Porque quando você entra no perito criminal, você não entra para perito criminal de informática, tá? Eu prestei o concurso para perito criminal, ele tinha as questões de informática, que é para fazer essa seleção e pegar esse pessoal, mas quando a gente entra, a gente é perito criminal, tá? Então eu faço outras atividades, agora muito menos, né? Mas então eu também, casos de morte violenta, por exemplo, aquele caso clássico do CSI, você vai para a rua, você vai se deparar com cadáver em vários estados, com morte violenta de tudo quanto é tipo, tá? Muito sangue, então a gente se depara com isso também. Tem que ter perfil, tá? Tem que ter perfil para quem quiser ser perito criminal. Quem quiser ser só o perito digital, trabalhar na área, não precisa ver isso. Quem quer ser perito criminal, trabalhar nas polícias, tem que ter esse perfil também, que vai ter que atuar em outras áreas. Então, como manter a cabeça no lugar, você acaba se acostumando, você acaba, né, conseguindo separar um pouco. Tem hora que você tem que dar uma pausa, tem que dar uma parecida, e tem que ter o perfil, tem que ter o perfil de conseguir. Tem pessoas que realmente não suportam essa rotina. E bom que a gente tem pessoas como você para fazer esse trabalho, muito legal. O tempo passou rápido, a gente está chegando no final do Podputs de hoje. Wilson, eu queria agradecer muito sua presença e queria ouvir suas considerações finais. Eu que agradeço a oportunidade de falar com vocês. Considerações finais, eu deixo um convite para o pessoal que gosta da área de forense, procurar conhecer mais sobre forense, ler sobre forense, que é uma área interessante, é uma área gratificante também, porque ela tem um impacto social bem importante, tá? Então você consegue trabalhar com uma área de tecnologia e também fazer um trabalho social bem relevante na área de segurança, principalmente na área de segurança pública. Boa. Marcelo, suas considerações finais? Olha, eu fico muito feliz com o que eu ouvi tudo hoje aqui, sabe? Foi muito ilustrativo, gostei muito. Obrigado aí a todo mundo que ficou até agora, e obrigado, Wilson, aí, pela nossa participação aí.
pela participação conosco aí. Bruno, suas considerações finais? Então, mais uma área, mais conhecimento. Para aqueles que ainda estão pensando no que estudar, aí ó, mais um conhecimento para estudar. E realmente, deixo aqui o meu agradecimento ao Wilson, porque é muito instrutivo o como fala. E valeu a pena. Mais uma hora que valeu a pena. É isso. Agradeço aos profissionais unidos pela tecnologia e segurança. Obrigado pela audiência. E diz aí, já fizeram o backup hoje? Valeu!